Estamos de volta com mais um boletim de pecuária aqui nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro. Agora nós vamos até Curitiba conversar com Fernando Iglesias, que já está conosco, analista de mercado de safras e mercado, para falar sobre o desempenho das exportações de carne bovina do Brasil e, lógico, perspectivas para a arroba do boi gordo. Fernando, mais uma vez, obrigado pela tua participação, disponibilidade de conversar conosco. Boa tarde, é sempre um prazer participar. E realmente a gente tem que apontar qual a situação das exportações brasileiras, realmente um desempenho bastante ruim nas vendas de carne bovina agora, o resultado dos SECEX agora para setembro exprime justamente isso, e é reflexo do embargo, né? Reflexo desse período de embargo que nós vivemos. Agora, o volume exportado é bem menor, segundo informações da própria SECEX, em relação ao mesmo período do ano passado, comparado o primeiro trimestre, né, praticamente o mês de abril, até a primeira semana de abril, em comparação ao mesmo período do ano passado. Uma queda muito acentuada. Esse é o reflexo de somente do embargo chinês ou outros motivos aí envolvendo essa redução? É basicamente a ausência da China no mercado. Como nós estamos vendo aqui, esse é um SECEX, ele mostra um retrato antigo. Ele está mostrando ali as vendas que aconteceram 30, 40 dias atrás. E é justamente nesse período que o Brasil estava impossibilitado de exportar carne bovina para a China. Então, esse desempenho fraco das exportações brasileiras é justamente aí mostrando esse período de embargo, mostrando esse período de ausência do nosso grande importador. E também precisamos citar aí a queda dos preços médios da carne bovina no mercado internacional, que vem recuando de uma maneira consistente desde o ano passado. Desde que iniciou aquele processo no segundo semestre, no início do segundo semestre de 2022, de desvalorização do yuan, os preços da carne bovina no mercado internacional passaram a cair de uma maneira muito contundente devido ao processo de renegociação de contratos que os importadores chineses impuseram sobre o mercado. Quer dizer que a lógica não seria o aumento da disponibilidade de oferta, né, para a redução desses preços, mas sim pela desvalorização da moeda chinesa. O que acontece? Com a moeda chinesa desvalorizada, como a gente viu no segundo semestre do ano passado, o que acaba acontecendo é que as importações chinesas, os importadores chineses, eles ficam numa situação mais difícil, fica mais caro trazer o produto para dentro. Então, por conta disso, por conta dessa desvalorização do yuan, eles precisam baixar os preços da proteína animal, de qualquer outra commodity, para que cause menos impacto na hora de importar. Então, é basicamente isso. A desvalorização da moeda chinesa foi o estopim para esse movimento de renegociação, de queda dos preços da carne bovina no mercado internacional, movimento esse que tem perdurado aí nas últimas semanas, nos últimos meses, tem sido recorrente essa queda da carne bovina lá fora. Então, isso acaba influenciando muito as decisões da indústria aqui no mercado brasileiro. Bom, só para se ter uma ideia, contextualizar, o preço médio, segundo a própria SECEX informou, e a gente tem acompanhado essas informações detalhadamente, nós temos aí em 2022 uma média por tonelada de carne exportada em $6.200. Caiu para uma média de $4.600. É uma queda bem acentuada também para esses preços nessas negociações, o que reflete necessariamente para os preços oferecidos para a arroba do boi gordo aqui no Brasil, por exemplo? Sim, exatamente. O que acontece? O frigorífico está convivendo com receita, né? Essa queda do preço vai resultar numa receita menor. Então, ele vai ter menos capacidade para pagar valores mais altos para a arroba do boi gordo. A lógica é muito simples. Naquele momento em que a tonelada da carne bovina no mercado internacional estava batendo aí $7.000, chegou a ter contratos de $8.000 a tonelada no passado, o frigorífico brasileiro ele tinha uma condição diferente a pagar pelos preços da arroba do boi gordo. É por isso que nós vemos a arroba aí chegando a bater 340, 350, R$ 360. Agora, com preços abaixo de $4.500 a tonelada, que nem os novos contratos estão sendo firmados em patamares mais baixos, realmente, muda completamente a capacidade desse frigorífico em mais por essa arroba do boi gordo aqui no mercado interno. Então, ele vai ter que baixar preço até por essa questão, até por essa queda dos preços do produto, né, que é a carne.
Eu disse 4.600, mas agora 4.500 dólares abaixo, inclusive, desse valor das negociações. Agora, daqui para frente, lógico que nós temos aí o pecuarista atento a toda essa pressão que é natural nesse período, né? Desova de animais que ficaram vazios, fêmeas, muitas fêmeas para o gancho, uma pressão sobre as escalas que estão cada vez mais alongadas, né? Estão alongadas, principalmente aqui em São Paulo. Essa pressão exercida para a arroba do boi gordo ou sobre a arroba do boi gordo vai continuar e deve continuar até quando na avaliação de vocês, Fernando? Bom, o mês de maio vai ser um mês importante nesse quesito. A gente ainda tem uma primeira quinzena do mês, em que é Dia das Mães. Dia das Mães é um período interessante em relação a consumo, mas o grande problema é que o volume de oferta é bastante significativo ao longo desse ano. Nós temos aí um grande volume de animais sendo ofertados aqui no mercado brasileiro, e isso é o fator fundamental que tem levado essas cotações do boi gordo a níveis mais baixos quando nós comparamos com os anos anteriores. Tá? Então, basicamente, esse volume de animais ofertados deve se estender aí entre esses meses de abril e maio. Vai começar a dar uma rareada nessa oferta a partir de junho, julho, naquele período de início de entre-safra. Então, aí a gente vai ver o boi com uma oferta mais restrita e talvez com uma possibilidade de recuperação dos preços aqui no mercado interno. Mas não, sem uma variável nova, nós não vamos ver uma nova explosão dos preços da arroba, uma arroba 320, 330, que nem nós já chegamos a ver em anos anteriores. Isso parece pouco provável com as cartas que nós temos na mesa nesse momento. Precisaria realmente de um elemento novo para justificar altas mais agressivas dentro do mercado do boi. Bom, por outro lado, nós temos aí o início, as intenções de confinamento, né? O confinador já começa a pensar, a traçar seus objetivos ali, fazer um planejamento. Ele observa o milho em queda bem acentuada, né? Está bem atrativo para o pecuarista, né? Para o agricultor, infelizmente, é um preço que despencou, né? Cada vez mais barato o preço do milho. Farelo ainda está naquela questão toda ainda de uma redução de produção, principalmente da Argentina, os preços ainda continuam elevados. Por outro lado, ele observa a roupa do boi gordo lá no futuro. Será que a gente tem aí a possibilidade de ter um confinamento menor? Ou isso é uma conta muito rasa de pensar, de fazer uma avaliação nesse sentido? A roupa do boi gordo está no fundo do poço, por dizer assim, vou confinar menos? Será que isso passa pela cabeça do confinador nesse momento, Fernando? Na verdade, a expectativa apesar da arroba do boi gordo estar em patamar mais baixo nesse ano na comparação com os anos anteriores, a queda dos custos, em especial da reposição, você citou bem a situação da nutrição animal, né, com a recente queda dos preços do milho, mas a queda da reposição também é muito importante para o confinador. Então, nesse ambiente que nós temos de custos mais baixos, essa queda dos preços da arroba não representa necessariamente perda de margem para o pecuarista brasileiro. Ela está sendo essa queda dos preços da arroba, ela também é acompanhada pela queda dos custos. Então, por mais que a gente que seja observada uma arroba mais barata esse ano, basicamente a margem, a lucratividade do confinamento, ela ainda pode ser interessante diante dessa queda dos custos. Ou seja, não representa, portanto, uma perda na margem do confinador, né? Até porque o preço de reposição de bezerros aí também teve uma queda acentuada, né? E é lógico, a margem dele, ele faz as contas e vê que há a possibilidade de ter aí uma margem positiva. É isso, né, Fernando? Exatamente isso, é exatamente essa lógica. A grande questão é que a gestão de risco, a gestão de preço tem que ser muito bem feita. Tá? E isso é válido nos últimos anos, desde que o pecuarista brasileiro começou a colocar muito dinheiro dentro do negócio, começou a fazer um amplo processo de reforma das pastagens, investiu em genética, refinou as técnicas de manejo, melhorou a nutrição animal. Então, tudo isso, todo esse dinheiro que foi colocado dentro da atividade, ele precisa ser protegido. Aí aquelas ferramentas de proteção que existem de garantia de preço são muito importantes. Tem que ser feita uma gestão extremamente profissional no momento de comercializar esse animal para justamente proteger todo esse investimento que foi colocado dentro do negócio. Então, é basicamente isso. Tem que levar uma gestão de risco extremamente a sério, tem que fazer uma gestão extremamente profissional para ter uma boa rentabilidade, uma boa lucratividade.
Agora, só para poder finalizar, Fernando, não é um bom momento para o criador, né? Com esses preços tão baixos registrados até agora, será que vai ter uma recuperação nesses preços na reposição, tanto na referência de São Paulo quanto na referência do CPEA, Mato Grosso do Sul? Será que há possibilidade de um respiro aí para o criador nesse sentido? Bom, é o momento do ciclo pecuário também, né? Basicamente, o que nós estamos vendo é que todo esse investimento que foi feito, ele vai gerar um aumento de capacidade produtiva, é natural que isso aconteça. Então, basicamente, essa maior oferta de bezerro, de animais de reposição dentro do mercado brasileiro é justamente a consequência desse investimento que foi realizado lá atrás. Tá? Então, basicamente, hoje nós desfrutamos de uma maior capacidade produtiva, o criador realmente enfrenta alguns problemas em relação a essa queda dos preços, tanto que está adotando aí o descarte de matrizes de uma maneira mais recorrente. Essa é uma consequência justamente dessa queda das cotações. O que nós estamos, por conta do encurtamento do ciclo, né, diante desses investimentos que foram realizados, o mercado demandando animais cada vez mais jovens aí para o abate. Então, a tendência é que a partir do segundo, no final do ano que vem, para início de 2025, o ritmo de nascimentos já não consiga acompanhar a demanda por animais de reposição e o mercado entra naquela fase do ciclo de maior propensão a reajustes. Então, houve um encurtamento do ciclo pecuário aqui no Brasil de mais ou menos um ano. A média de abate aqui no Brasil era de 48 meses, agora caiu para 36. Então, tem um processo importante nesse sentido. A gente vê um avanço importante nessa direção. Tá certo. Fernando Iglesias, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação, disponibilidade de falar conosco aqui no Tempo e Dinheiro, nos canais oficiais do T&D. Mais uma vez, obrigado, um abraço para você. Sempre um prazer participar, até a próxima. Grande abraço a todos. Até a próxima, obrigado. Bom, lembrando mais uma vez que essa análise do Fernando Iglesias de Safras e Mercados sobre pecuária você encontra nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro. Aliás, estamos em 8 plataformas, por dizer assim. Estamos aí no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Facebook, no Twitch, no site oficial do Tempo e Dinheiro. Quando ao vivo na programação das 12 horas e 30 minutos, pela TV Climatempo, também ao vivo no Tempo e Dinheiro, o site oficial, e no site irmão Notícias Agrícolas. Continue conosco.